Muito bem, estamos começando mais um podcast, um Pérolas Cast, e hoje a gente vai conversar com uma aluna, eu aqui na Austrália e ela lá na Holanda. E o nosso podcast é assim, né? Vocês estão acostumados a ver um podcast aí com o pessoal sentado, aquele microfone bonito, todo mundo no estúdio, mas aqui não dá, né? Eu estou do outro lado do mundo, os meus alunos espalhados o mundo afora, então o nosso podcast é um videocast e a gente grava, mas a gente, com isso, ensina você também que você tem que fazer aquilo que está ao seu alcance para fazer. Tudo quanto tiver à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. E a gente vai conversar com a Andréia, aluna do 52 semanas, mapeamento das emoções em 52 semanas. E o que é esse PérolaCast aqui? O nosso podcast é para conversar com os nossos alunos que passaram por esse processo do mapeamento das emoções e hoje tiveram assim a sua vida realmente transformada. Esse mapa mostrou para essas pessoas um caminho diferente. Essa bússola guiou elas, né? Guiou esses alunos para o norte, sul, leste, oeste, de uma forma mais assertiva, onde elas encontraram com elas. E essa história pode fazer muito sentido e ajudar você que está aí ouvindo também a ter uma esperança e se encontrar. Então vamos lá, Andréia, sem mais delongas, conte-me tudo, não me esconda nada, se apresente para a gente e me conta aí como é que foi que você me conheceu. E já vamos, eu já vou direto ao ponto, né? Se apresenta, fala quem você é, como é que você me conheceu e por que que você entrou nesse processo de mapear as suas emoções. Oi, bom dia, Sai, bom dia vocês que estão tendo esse privilégio, né, de estar nos acompanhando aqui. Eu sou Andréia Menezes van den Aardweg, um nome bem bonito, casada com um holandês, e tenho 47 anos, tenho 3 filhos maravilhosos, moro já há 30 anos na Holanda e sou muito feliz aqui, graças a Deus. E como eu conheci a Sai? A Sai eu conheci através da Renata Mais, porque na época eu trabalhava como maquiadora e dessa forma eu encontrei a Renata Mais e um dia ela apresentou a Sai e comecei a acompanhar a Sai. E foi muito assertivo nesse momento da minha vida, porque eu já estava iniciando uma nova fase de vida, estava iniciando uma transição, né, que é o que a gente aprende com a Sai também, de dentro para fora. E nesse momento da minha vida eu encontro a Sai e começo a segui-la através do Instagram. E aí já iniciou a grande transformação. Já que você tocou nesse ponto, fala um pouquinho sobre isso, né? Você me conheceu, começou a me seguir no Instagram e ali, então, já começou a sua história. Pode falar sobre esse antes aí. Isso é importante. Posso já entrar nisso aí, né? Vamos. Então, o que foi? Quando eu comecei a seguir a Sai, então tinha vários temas que me chamavam a atenção. Eu estudo psicologia, então, né, já tem uma pegada aí que que a Sai já me fisgou. E às vezes, quando as pessoas estão ali do outro lado, né, da telinha no Instagram, porque hoje em dia é uma plataforma, né, que existe muitas vendas, as pessoas não têm consciência de todo o conteúdo que a Sai disponibiliza ali, porque foi ali que eu já aprendi muita coisa, que eu já comecei a colocar em prática um ensinamento dado ali gratuitamente, e cada vez, né, era como se fosse uma chaminha na fogueira que me dava aquele desejo enorme de entrar no curso, fazer esse curso da Sai, porque eu tinha convicção, né, que se a Sai já apresentava aquilo tudo ali, era como se fosse a pontinha do iceberg, né? Depois do iceberg. Falei o nome em holandês, desculpa. Depois ia vir muito mais. E uma vez a Sai falou algo assim para a gente, que era como que a gente ia mergulhar no oceano. Então, eu ficava já com aquele sentimento que ali eu estava na beirinha do mar, né? Estava as ondinhas e eu
cada vez ia surgindo aquele desejo, eu quero entrar, eu quero mergulhar nesse oceano do autoconhecimento. E sem, né, sem dúvida alguma, eu já tinha certeza que eu queria fazer o curso. E a Sai também nos ensina que nós temos condições, né? Você tem que se programar. E foi isso que eu fiz, fui me programando para poder ter essa quantia necessária. Nós vamos aprender sobre preço e valor também, é um tema muito especial, que abre muito a nossa mente para muitas coisas. E quando a gente entra, a gente diz: meu Deus, devia ter juntado antes esse dinheiro, devia ter começado antes, Senhor. E foi maravilhoso. Tem sido, né? Porque é um caminho sem volta. Que bom. Você falou uma coisa aí, né? Que eu falava, né? Assim, por exemplo, agora eu senti desejo. Bom, eu fiz uma cirurgia na coluna agora em maio, né? 9 de maio de 2022. De repente, não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo aqui. Mas aí a gente está em setembro. Então, maio, junho, julho, agosto, setembro. Tem 4 meses. E eu continuo sentindo as dores, né? Botei um aparelho ali complicado na coluna, né? Aparelho não. É uma peça, né? Com vários parafusos. Então, isso traz um desconforto, né? E aí o médico fala para mim, você não pode ficar sentada mais de meia hora. Sentou, aí você levanta, dá uma caminhada, faz o exercício e tal, porque senão vai sentir dor. E eu sempre tive essas jornadas de lives, né? Sempre gostei de fazer aquela maratona de lives ali. E agora, nesse momento, em setembro de 2022, eu comecei a sentir muita falta disso, sabe? Porque, como você falou, eu entrego material, um conteúdo ali no Instagram e aqui no YouTube, nas minhas redes sociais de modo geral, com compromisso, com compromisso e responsabilidade comigo mesmo, em primeiro lugar, né? De que eu não estou ali, aquilo ali não é um aquário para mim, é onde eu estou pescando, sabe? Pescando compradores para o meu curso. Porque quando eu comecei, nem existia isso, né? 2012, nem existia nada disso, né? Isso é uma coisa muito nova, essa coisa de curso, a pandemia, né? Colocou muita luz nos produtos online, na vida online, mas o primeiro curso foi lançado, não tinha pandemia ainda. Mas, anyway. E aí você falou uma coisa aqui que eu disse, né, nas minhas lives, em algum momento, que eu quero te mostrar o fundo do mar, eu quero te mostrar o oceano. E eu anotei aqui porque, às vezes, nós falamos coisas, e como eu digo, né, estrelinhas aqui, coisas boas e coisas ruins, e que grava, as pessoas gravam aquilo. Então, não é uma coisa, não é difícil eu ouvir coisas assim, né? Como você está falando agora, que você falou uma vez, eu vou te ensinar a ver o fundo do mar. Aí eu falei, isso, gente, de onde que eu tirei isso? Atrás disso aí tem muita coisa legal, né? Porque eu falei algo assim, né? Porque lá você nos ensina que tem as âncoras, né? Sim, As sim. pessoas podem encontrar as âncoras no fundo do mar. E aí tem toda uma explicação atrás disso. Uhum. E tudo traz para a nossa vida e traz para a nossa história, né? E para mim foi muito interessante e também tem muito a ver comigo, porque eu sou apaixonada pela praia, né? Eu sou apaixonada pelo barulho do mar, eu sou apaixonada. Então, quando você traz, e a sua didática que é maravilhosa de trazer exemplos, isso fica bem vivo para a gente. E na hora que você trouxe aquele exemplo, então eu já me vi ali no lugar que eu amo, que é o mar, né? Eu ali, né, sentindo as ondas e dizendo, eu quero entrar nesse fundo do mar, quero ver o que está aí dentro de mim, né? Uhum. Uhum. E isso é muito interessante, porque, assim, a parte que eu queria, assim, ressaltar para as pessoas, para acender aí no coração das pessoas, cuidado com o que você diz, positivamente e negativamente. Uma palavra boa, olha só, ela caiu lá na Holanda, caiu na África, caiu em Portugal, caiu na Itália e germinou aí no coração de vocês, Uhum. né? Mas e as palavras ruins?
Quantas palavras boas são jogadas por aí e a gente não pode deixar embora, né? E tem que se desviar das que foram ruins. Então, tá bom. Aí você estava ali ouvindo e tal, e o que te levou, né? Você estuda psicologia, então aquilo já te chamou atenção, né? Eu ser uma profissional da área, é que, aliás, a gente tem vários psicólogos no curso, né? Mas o que te chamou atenção e que te trouxe esse desejo? Você falou ali do fundo do mar e tal, mas existia alguma outra coisa que você achava que precisava mapear aí essa emoção? Como é que era isso? É muito interessante porque a gente já também aprendeu com a SAI, né? A SAI ensina uma das 5 emoções básicas, que é o medo. Então, eu fui desenvolvendo o medo que eu não sabia de onde vinha. Quando eu entrei no curso, eu pensei que vinha porque ele aguçou mais devido à maternidade. Então, antes eu não lembro de eu ter medo disso, ter medo daquilo. E você diz, André, medo. Medo do quê? Né? Para dar um exemplo. Por exemplo, você está de férias e você vai fazer algo aventureiro. Eu tenho 3 filhos, então vocês imaginam que meu marido, eu faço parte de uma família que tem homens, né? Homens geralmente são corajosos e os meus são bem aventureiros. Então eu tinha que fazer aquelas aventuras com eles e eu fazia, mas eu sentia muito medo e vinha aquele pensamento negativo, poderia dar errado. E isso foi ficando cada vez mais aguçado, mas eu sou muito aquela de querer entender, querer saber o porquê. Então esse foi a minha razão, né? Eu queria descobrir o porquê do medo. Então, entrando no curso, eu descobri que veio algo da minha infância, mas o mais lindo de tudo isso, já posso entrar na parte linda, sai. Porque Pode. vocês devem escutar muito, quem acompanha a SAI dizer, eu entrei no curso por causa do medo. Né? Mas quando a gente entra no curso, aí a gente encontra milhões de temas que a gente quer trabalhar, que a gente precisa trabalhar, e é maravilhoso. Então, é até uma pergunta que a SAI faz, e eu já vou entrando nela, né? O que você pode falar desse curso? Para mim, é transformação e libertação. Eu não consigo dizer uma palavra. Então, é uma das perguntas que a SAI faz, que vocês vão notar também, tanto no Instagram, como aqui no Pérolas Cast, as alunas são apaixonadas pela SAI. As alunas são... a gente não sai de perto da fogueira, é uma expressão que a SAI usa, porque nós sabemos que isso vai nos transformando. E é conhecimento que a gente vai adquirindo e nós não queremos perder. E essa mulher admirável que vocês estão vendo aí, essa loura maravilhosa, ela fica também se transformando diariamente, estudando e passando esse conhecimento para a gente. Falando da transformação, né? Então, um dos temas, eu entrei por causa do medo, mas um dos temas que tem lá é aprender a dizer não, que é um tema que a Sai já trouxe várias vezes também no Instagram. E foi uma das matérias que a gente colocou em prática, né, que eu coloquei em prática. E quando eu comecei a dizer não para as pessoas, eu notei que eu estava dizendo sim para mim. E isso é muito lindo dessa matéria que a Sai colocou, porque eu acredito em Deus e um dos mandamentos que Deus deixou para nós é amar o próximo como a ti mesmo. E nós não notamos que quando estamos sempre colocando as pessoas em primeiro lugar, nós não estamos nos amando. E isso acarreta vários gatilhos, várias algemas emocionais, e a gente não se dá conta disso apenas com uma das matérias que a gente aprende no curso, né? Uhum. E o que eu não imaginava é que quando eu iniciei essa transformação, eu adquiri algo que eu já tinha muito tempo e eu queria perder isso, e era dependência emocional. E eu escuto muitas pessoas no Instagram, amigas minhas falando, porque é até difícil de falar um assunto da SAI, sabe? Porque envolve tanta coisa, né? Porque falando da dependência emocional, eu já lembro das fronteiras familiares. É.
É porque por isso que eu falo que é um mapa, né? É tanto que você olha para um mapa assim, é tanta coisa, né? Mas tem como você pegar um mapa e jogar fora um monte de coisa dele? Não, senão ele não vai ser mais um mapa, É né? Então, verdade. tudo faz parte, assim, não tem como a gente olhar para uma estrada e não ver o que está do lado da estrada. Do lado da estrada tem, né, as fazendas, tem a cachoeira, tem o rio, mas não tem como você chegar no rio sem passar pela estrada, enfim. Por isso, né, que me veio essa expressão, né, o mapeamento das nossas emoções, porque uma coisa está ligada na outra, como se fosse uma corrente, né? Eu fico até um pouco pensando, meu Deus, será que as pessoas vão entender? Porque para a gente já é muito claro e através de aprender a dizer não, eu não tinha noção quanto eu me colocava em último lugar. E no momento, para mim, isso era uma coisa espontânea, isso fluía, mas eu não tinha a visão, eu não tinha noção que isso causava outras coisas em outras áreas da minha vida, que no caso é essa dependência emocional. E a Sai tem um testemunho de uma aluna que quando eu escutei a primeira vez, eu não entendi, mas ela fala com tanta propriedade, com tanta verdade naquilo que eu gravei. E ela fala que a Sai falou que ela ia iniciar uma história de amor com ela mesma. Aquilo me chamou a atenção, mas eu sempre me amei muito, eu sempre gostei da minha companhia, mas aquilo me chamou a atenção, né? Eu falei, poxa, que interessante. E fiquei tentando, né? Eu sou muito reflexiva, eu fiquei tentando refletir, o que será que ela tinha que ela não se amava? E depois que eu iniciei esse período de transformação, que eu comecei a dizer não para situações, não para pessoas, não para tantas coisas, e eu vi que eu estava iniciando uma história de amor comigo mesma. Então, antigamente, eu amo pessoas, eu sou fascinada por ser humano, pela criação de Deus, pelo cérebro, pelos comportamentos. Mas eu notava que, por exemplo, eu amo ir à praia. Se eu fosse à praia e eu estava lá sozinha, eu conseguia ir, sempre consegui, porque aqui eu aprendi a andar sozinha, né? Que eu vim para cá, para a Holanda, e tinha pouquíssima família que morava aqui. Mas eu ficava assim, ai, já pensou se tivesse uma amiga aqui, como seria legal? Já pensou se tivesse minha irmã aqui? Então eu sempre desejava alguém. E Uhum. aquilo, por um lado, me incomodava. E quando eu iniciei esse período de transformação, eu me vi caminhando na praia e dizendo assim: eu não queria ter ninguém aqui. Eu Uhum. estou. Quem eu queria ter aqui comigo mesmo? Está maravilhoso com a Andrea e eu não preciso ter ninguém aqui. Então, isso, aí eu lembrava, né, daquele testemunho, daquela palavra daquela aluna. Eu disse: é isso que ela encontrou e que eu pensei que eu tinha. Eu já fazia, mas eu não tinha encontrado a excelência nesse momento, né, Uhum. de me Isso sentir é totalmente fantástico. realizada comigo mesma. É maravilhoso, eu ainda amo gente, ainda faço encontrinho com amigas, amo a minha família, mas eu amo estar comigo mesma. Isso é maravilhoso. Independência, né, emocional. Nós acabamos de passar o 7 de setembro e eu comemoro também a minha independência emocional. É. Isso é, isso tem um valor, né? Que a gente falou aí de valor e preço, isso tem um valor que o preço passa a ser ridículo, passa a ser irrisório diante do valor que isso traz para a nossa vida. Falar quanto custa uma libertação já está dizendo tudo, né? Não tem dinheiro no mundo que pague uma libertação. Mas eu vou te dizer uma coisa: se as pessoas entendessem esse poder, elas iam atrás disso, elas iam vender a roupa do corpo, elas iam vender. Verdade. Amanhã eu não quero saber se vai ter comida, eu não quero saber, eu quero esse negócio aí. Mas é difícil, né? Determinadas coisas é difícil cair a ficha, né? Verdade. Mas quando cai a ficha, né? Quando cai a ficha, é uma coisa maravilhosa. E esse depoimento é uma aluna que mora na Alemanha, inclusive.
É muito emocionante esse depoimento, eu sempre coloco ele, porque ela se emociona até na hora que ela vai falar, né? Que ela fala, e eu nunca vou esquecer a frase que você me disse, ela bate na mão assim, né? Ela tem que vir fazer um podcast aqui com a gente. A frase que você me disse a primeira vez, nós vamos encontrar motivos para você casar com você. E aí é muito forte, porque ela se emociona, porque ela passou por um grande processo de libertação de um casamento que ela ela não via jeito de sair dali, sabe? Por questões religiosas e tudo mais. E aí ela falou assim, não, mas espera aí, eu não preciso ficar aqui, eu posso sair, eu não estou na cadeia. E aí ela se sentiu realmente liberta, né? De tomar uma decisão e de respirar, né? Então, são vários testemunhos assim nesse sentido, né? A gente teve a Patrícia, que mora na Alemanha também, e ela falou assim, a sensação que eu tive foi que eu botei a cabeça para fora d'água, né? Eu respirei. Logo ali no começo, foi aquela sensação assim de libertação, né? E quando a gente se liberta, e quando a gente se transforma, e você falou do amor que você passou a ter por você passa a ser uma pessoa melhor. E você achava que você era boa. Eu não estou dizendo que você era ruim, mas isso é para a gente entender como a gente pode ser muito melhor. Verdade. Muito melhor. E como a gente pode deixar um legado para a vida das pessoas de uma forma inacreditável. De uma forma assim, porque é uma palavra, você passa a se amar, você passa a amar o próximo. E você achava que amava, mas não amava. Sabe o que é interessante, Sai? É que também muitas pessoas que podem estar assistindo isso poderiam sofrer o que eu sofri muitos anos aqui com a saudade, né? Eu sou muito amorosa, graças a Deus, de um relacionamento muito bom com os meus pais, com meus irmãos. E eu sofria muito com essa saudade, e eu via que essa saudade trazia também essa dependência emocional da família que eu tenho aqui, né? E cada pessoa são diferentes. Eu notava que as pessoas não tinham aquela necessidade que eu tinha, né? De estar se encontrando, de estar junto. Nada errado disso, mas eu tinha. Que aí a gente vai entrar em outro tema, que é a carência. Eu tinha essa carência emocional, mas eu não sabia de onde vinha. Eu pensava, isso tem a ver com... Porque eu sou assim mesmo, né? Minha irmã até brincava comigo, André, você é uma eterna carente, né? Porque eu sempre fui assim. Então, muitas coisas, às vezes, a gente pensa, né? Aquela história da Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. E eu não pego por esse lado, porque, como eu tenho a minha fé, e Jesus fala que ele veio para nos libertar, e verdadeiramente seremos livres. E esse caminho e esse curso, né? Essa inspiração que eu creio que foi Deus que te deu, nos leva por esse caminho. Né? Muitos, talvez, cristãos que estão vendo esse podcast, pode até pensar, ai, que exagero, o pessoal está idolatrando essa mulher. Mas não, é porque eu acredito que Deus escolhe, né, pessoas, e pode ser você que está escutando isso, para brilhar, e Ele te dá o teu propósito de vida, Ele te dá os dons, Ele te leva a reconhecer os teus talentos. E Deus escolheu a Sai, e ela está levando milhares e milhares de pessoas a viverem libertas, que foi para isso que Jesus veio aqui na Terra, e para viver nesse caminho de transformação. E Ele te dá na tua mão aquilo, e quando você entra nesse mapeamento das emoções, você vai se descobrindo. A gente encontra, né, nos nossos grupos, pessoas que precisavam emagrecer, emagreceram, pessoas que iam se separar e não se separaram, ou que tinham que separar e se separaram, e pessoas que abriram seus negócios, pessoas que, assim, é tanta libertação, e às vezes as pessoas perguntam, para que esse curso? Gente, é para tudo. E falar assim, mas o que é? Não, se você entrar... Outra coisa, Sai, que é bem interessante, que eu queria falar, que eu ficava vendo assim, eu dizia,
eu vendo as alunas falando da SAI, eu dizia, gente, como é que pode? Essa mulher deve ser boa demais, porque esse povo, a gente fala no Nordeste, fala babona, né? Que fica, eu nem sei como é que é em português, eu sei que a gente fala Nordeste. Que babeira com essa mulher, eu pensava assim, ai, que exagero também, porque será? Mas quando você entrar nesse caminho, quando você começar a seguir a SAI, e você começar, a gente sempre fala, e eu sempre escrevo também para a SAI, é uma gratidão eterna, porque eu sei a Andréia de hoje, eu brinco com a SAI, é anticristo e pós-Cristo, é anti-SAI e pós-SAI, é uma nova história que você vai escrevendo através desses conhecimentos. Agora, tem um slogan bem grande, que ela fala, é taxa preta decisão. Ela passa o conhecimento, mas você tem que colocar em prática. Porque se você não colocar em prática, se você quiser emagrecer e você continuar sem fazer exercício, se você continuar sem dormir bem, se você continuar sem comer as comidas saudáveis, você não vai emagrecer. Então, é a mesma coisa. Ela passa ali os conhecimentos. Se você colocar em prática, você vai ser liberto. Assim, é interessante isso, Andréia, porque, na verdade, né, o curso é teoria do começo ao fim, né? É teoria, é psicologia, é psicanálise, é TCC, é técnica, é aula técnica, é aula, né? Tipo, por que a gente tem alunos que já são psicólogos e vêm fazer o curso, né? A gente vai até fazer um novo curso aí ano que vem para pessoas da área. E aí, por que as pessoas vêm fazer? Porque elas querem ouvir uma coisa diferente. E eu tenho uma aluna que a Silvia é o nome dela, tem uma memória muito boa, né? E a Silvia, ela é psicóloga, ela está fazendo uma pós-graduação em psicanálise, e ela diz assim, né? É muito interessante porque você traz as coisas de uma forma tão diferente que é o mesmo assunto, mas é de uma forma que eu nunca tinha ouvido. Então, eu acho que é isso aí, talvez, né, que tenha, que seja o presente que Deus me deu, né? É o dom, a forma de falar, que foi também uma coisa que eu desenvolvi na minha jornada, na minha caminhada, devido às minhas dificuldades. Então, quando a pessoa olha para você, ela só fala assim, nossa, você é muito inteligente, nossa, que legal que você fez isso, nossa, você é muito boa nisso, tá? Mas ela não sabe o que está por trás, né? Então, Trajetória. eu também tenho uma história de vida que passei por muitos problemas, né? E, inclusive, tenho dislexia, para quem não sabe, é uma questão neurológica que pode te prejudicar demais nos estudos, né? Então, eu escrevi errado a vida inteira e continuo escrevendo. Hoje, pode ser que eu erre menos, mas não passa... Antigamente, eu diria que não passa um dia, aí depois eu pulei, não passa uma semana, depois eu vou falar agora, não passa um mês, agora eu vou dizer, não passa 3 meses, olha como é que eu fui melhorando, sem alguém vir falar, olha, desculpa, sem querer te ofender, mas é que você escreveu H, haverá, com e é com H, de haver, tá? E não sei o que lá, a pessoa vem ali me corrigir. Isso é, inclusive, um erro gramatical, não deveria mais acontecer, mas ainda acontece. E antigamente, muito antigamente, quando eu ouvia uma crítica dessa, eu já... acabou. Ali, sabe? Ali já era praticamente uma sentença de morte. Eu já não queria fazer mais nada, eu já não queria, né? E aí eu fui trabalhando isso, fui vencendo, na verdade, essas coisas através do conhecimento, através do estudo. E eu me lembro que na minha pós, na PUC, eu apresentando um projeto lá para uma pessoa muito importante do nosso meio, ela falou assim, nossa, mas você teve uns erros aqui tão bobos que eu acho que você não vai conseguir se formar. Será que você não quer fazer uma outra coisa? Não seria melhor você pensar numa outra
uma outra especialização, porque como é que você vai ter um título de especialista com... Tá meio confuso o seu texto. Eu olhei para aquela mulher tão importante, que deve ter o nome dela num monte de livro meu ali, como autora. Eu olhei para ela e senti pena dela. Você acredita? Senti pena dela. Eu falei, gente, coitada. Ela só sabe olhar para o lado bom. Eu não trabalho com isso. Eu quero trabalhar com o lado ruim. Eu quero trabalhar com as pessoas ruins. Eu quero trabalhar com quem está fedendo. Eu não quero trabalhar com quem está cheiroso. Porque eu chegar para ela com um negócio, um texto maravilhoso, é lindo, né? Eu quero trazer esperança para quem não tem. E ela ia falando e a minha cabeça assim, ó, já estava aqui dando uma palestra para ela, né? Ela, sabe, assim, olhando para ela. Aprender. E assim, todos nós éramos psicólogos já formados, né? Você não está fazendo uma especialização, você já é formada. Falei para ela, eu pensei assim, gente, essa mulher não está preparada para cuidar de pessoas, né? Anyway, aí eu falei assim, professora, porque você não faz ideia de onde eu vim. Você não faz ideia de onde eu vim. E se eu estou aqui hoje na sua sala e você é minha orientadora, olha, eu jamais sairei daqui sem o meu diploma na mão. Pode escrever aí. Pode dizer tudo que eu tenho que consertar, que eu vou consertar. Não sei se você sabe, mas eu sou disléxica e eu tenho TDAH também, e isso. Ela ficou meio assim, aí ela, nossa, mas você deveria ter me falado antes, se você tivesse me falado, não sei o quê. Enfim. E aí, isso sempre foi uma coisa que gritou muito dentro de mim, sabe? Porque se você olhar para o lado da terapia, onde eu trabalhei, por exemplo, eu estou falando de uma classe média alta da sociedade carioca. A própria PUC, ela está na zona sul do Rio de Janeiro. Ela está numa das áreas mais caras do Rio de Janeiro, que é a zona sul ali, como na Lagoa, né? Na Urca, do lado da Rede Globo, né? Então, é uma área nobre. Os alunos são ricos. E eu dava a vida para estudar ali, né? Então, eu sempre tive uma coisa que gritava dentro de mim, como é que eu vou levar para a sociedade alguma coisa que realmente faça sentido para essas pessoas, com responsabilidade, com um método, com alguma coisa que faça sentido. Como é que eu vou fazer isso? E aí foi nessa busca que a gente foi entrando aí e fizemos o mapeamento das emoções, 52 semanas para mudar a sua vida. E é difícil, né? Porque hoje, quando você olha para a internet, as pessoas estão te oferecendo um negócio que em 4 horas vai mudar a sua vida, 10 dicas para você... 3 passos. 10 passos para você emagrecer, só que esquecem de te contar que tem 500 para você engordar depois. É o restante, né? Como é que você... Porque não existe isso, não existe mágica. Então, eu acredito que a gratidão dos alunos é por ter visto verdade, é por ter visto realmente você entregou o que você ofereceu, né? Enfim, e por falar em entregar, entreguei o que eu ofereci, o curso te entregou o que ele ofereceu? Muito, vai muito além, né? Eu faço até um desafio a você que está nos escutando, nos assistindo, a acompanhar a SAI, né? E começar a colocar em prática já o que ela entrega ali no Instagram, o que ela entrega aqui no YouTube, e você vai ver, porque não é um conhecimento e não acontece em 52 semanas, é durante a sua vida toda, né? Então, eu me vejo até hoje, eu acho que eu terminei o curso já faz meio ano que eu terminei o curso, se eu não me engano, alguns meses, e eu ainda estou colocando em prática o que eu aprendi das minhas anotações, do que eu vi. Nós temos o acesso humano, né, SAI? A SAI ainda possibilita, se você tiver necessidade de continuar, e se você colocar uma coisinha, né? O pessoal fala muito de dica, e
que a SAI fala em prática, e você vê a transformação, aí você vai ver que é um valor que não é estar vendendo curso, é porque quando amamos pessoa, e a SAI tem esse amor pela profissão e pelo propósito dela, o desejo que a gente tem é, se pudesse, gritar, né? Antigamente a gente falava gritar na Rede Globo, né? Mas hoje em dia é gritar na internet, é gritar para o mundo o mapeamento das emoções. É colocar o mapeamento das emoções nas escolas, para os nossos filhos, para nossos familiares. Tem pessoas que presenteiam, porque o seu desejo é levar essa transformação para a vida, porque nós sabemos, as pessoas serão melhores, nós vamos ter um mundo melhor, crianças melhores, pais melhores, professores melhores, profissionais melhores, se iniciarmos esse caminho de transformação. Você sabe, André, que você tocou num ponto aí muito importante, muito importante. As crianças precisam de entender as suas emoções. Então, se a gente leva isso para as escolas, a gente já vai ter pessoas libertas já há muito tempo, né? Então, eu vejo algumas coisas na internet que, às vezes, dói o nosso coração, e assim, o que eu posso fazer? Então, aí eu me lembro, né, de uma frase e uma expressão muito importante de Martin Luther King, que não é o Júnior, o pai, né, que ele diz o seguinte: se os bons se calarem, o silêncio dos bons faz com que os ruins tenham voz. Então, por que eles estão ganhando? Porque você... Então, fala alguma coisa. Você tem alguma coisa boa para falar? Então, fala. Por que você não fala? Então, o barulho dos bons precisa ser ouvido. A gente precisa fazer o nosso barulho, porque os ruins não param de fazer barulho. As coisas ruins estão crescendo cada dia mais, né? Como se fosse uma coisa normal, como se fosse uma coisa ok, né? E não é ok, né? E a gente precisa entender isso. A gente estava numa aula agora ao vivo com a turma nova, e aí uma aluna, né, contou lá uma história dela, que eu não vou entrar em detalhes aqui, e eu trouxe ali um feedback para ela, né? Como eu falo, assim, eu trago uma pequena lanterna, e essa lanterninha você tem que ir ampliando. E aí, no dia seguinte, ela não me mandou uma mensagem de voz, e ela não escreveu para mim. Ela me mandou um vídeo, praticamente assim, chorando, e falando: eu não consegui dormir. Eu passei mal a noite toda, eu estou passando mal, porque eu só pensava na minha filha de 4 anos. Então, eu vim aqui falar isso para você. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu passei mal de verdade, sabe? Eu vomitei, porque Meu era um Deus. negócio que estava me fazendo tão mal, tão mal, tão mal, que eu fui para o banheiro, eu vomitei, eu suei frio, mas assim, não tinha comido nada ruim, eu não tinha comido nada errado, só tinha na minha cabeça a sua voz. E aquilo que você falou para mim sobre a minha filha não me deixou dormir, não me deixou ter paz. Eu chorei o dia todo, e eu tô mal, e eu precisava gravar esse vídeo e te mandar, e eu precisava fazer isso. E aí eu entrei em contato com ela, né, para acolher ela ali naquele momento. Mas aí eu te pergunto, né, por que ela entrou nesse curso? Talvez ela entrou para resolver um problema dela, porque isso, porque aquilo, só que ela deu de cara com uma coisa que ela nem imaginava, já ali na primeira aula, entendeu? Me arrepiei toda aqui agora. E então, isso vai muito além, vai muito além. Vai atingir as nossas futuras gerações. O conhecimento, ele é libertador, né? Se uma pessoa vier conversar com você sobre qualquer assunto, dependendo do nível cultural que você tem, você vai saber conversar com essa pessoa. Porque conversar, ouvir, a gente pode conversar sobre todas as coisas,
a gente pode ouvir e ter conhecimento te dar a liberdade de tomar decisões. E tomar decisões não significa concordar comigo. Então, o meu curso eu não falo nada sobre mim, não tem nada a ver comigo, tem a ver com a ciência. Eu não falo a minha opinião. Eu não estou ensinando você a fazer um negocinho que eu desenvolvi, como fazer uma blusinha. Não tem nada a ver comigo. Eu trago as questões científicas, trago casos reais e, claro, tem o meu jeito, né? Porque não tem como, né? Foi eu que fiz, então tem o meu jeito de falar, tem os meus exemplos, os meus insights, e isso aí é meu, mas o resto não é meu. Agora, a coisa, assim, unânime para quase todos os alunos, e você, né, acaba de falar isso aí agora, é que você comprou por um motivo e descobriu outros, né? Verdade. Verdade. Então, me conte aí, ou deixa aqui para a gente uma mensagem, né? Para as pessoas que estão ouvindo, além do que você já falou, é claro, mas quando você veio por um motivo e você encontrou outros, você se transformou. Nessa sua transformação, tem uma coisa que acontece com todo mundo, eu quero perguntar se aconteceu com você. As pessoas ao seu redor começam a perceber, porque você muda. É como se fosse assim, hoje você tem 100 quilos, amanhã você aparece com 80, todo mundo vai notar. Ué, André, você emagreceu, né? Porque é físico. Mas quando a nossa mente muda, o nosso comportamento muda. Quando a nossa mente muda, o nosso jeito de falar muda. Quando a nossa mente muda, as nossas ações e reações mudam. Como foi essa mudança e as pessoas que estavam ao seu redor, como elas viram isso? É uma parte que eu ainda, a gente ainda está no processo, né, Sai? Eu ainda estou vivendo esse processo, né, de mudança, e uma coisa que eu já deixo aqui, né, tipo um acolhimento para as pessoas que entrarem nesse processo, a Sai já falou sobre isso também, eu creio, no Instagram. As pessoas vão mudando e algumas pessoas elas não conseguem mais se conectar com você e você também não com elas, porque você vai passar por um novo estágio na sua vida e tem pessoas que não aguentam essa mudança. E aí você tem que ter muito cuidado para você não criar até ressentimento, que é outra matéria, porque as pessoas não vão entender, né? Mas o maravilhoso desse caminho de mudança é que você vai reconhecer as suas emoções, os seus sentimentos, e você vai entender, você vai acolher aquilo, e você vai ver que talvez até numa próxima fase aquela pessoa possa voltar. E não significa que algumas pessoas realmente vão precisar sair da tua vida. Mas às vezes nós aprendemos como essa matéria que eu já citei aqui, fronteiras, né, de família e fronteiras na sua vida, as pessoas vão como arrumando a casa. Eu vejo muito o mapeamento das emoções como arrumando a minha casa interior. Do mesmo jeito que você muda lugar, vasos, você coloca novos vasos, às vezes você coloca coisa que está quebrada, que é lixo, você já bota para fora. E aquelas pessoas que devem estar naquele lar, na sua nova casa, elas vão chegar lá e vão se sentir acolhida, e você também, né? Então, eu estou vivendo por esse... as pessoas, elas não chegam, às vezes, não a falar, né, assim, com palavras, mas eu noto, né, que elas notam a diferença, e a minha família, né, ela, assim, como eu diria, fica melhor, né, porque você fica mais leve, né? Então, eu vejo que, graças a Deus, já tinha algumas coisas muito boas, e com o mapeamento das emoções, é como o diamante está ficando mais polido, né? E o brilho está exalando dentro do meu lar, dentro da minha família, e eu vejo essa mudança. Eu ainda estou no processo, né? E estou bem atenta, entendendo que posso citar aqui uma amiga, por exemplo, e uma vez a gente conversando e teve algum afastamento, e eu conversando com ela, eu falei, olha, aquela Andréia,
ela não volta mais. Ela não volta mais. Porque essa Andréia que está agora, eu estou muito feliz com ela. Então, se você quiser seguir com essa nova Andréia, eu estou de braços abertos para a nossa amizade. Agora, se você também não quiser, tudo bem, foi linda a nossa amizade, e você continua a sua vida, eu continuo a minha, te amo da mesma forma, mas é esse caminho que eu escolhi, é esse caminho que eu vou seguir. E isso tem muito a ver com a nossa história de amor. Então, eu entro no palco da vida, como a Sai fala, e eu sou a atriz principal. Então, eu não vou sair de cena, não, eu estou em cena, Uhum. né? E E essa isso, é uma segurança que transforma tudo, né? Você falar para uma amiga, olha, aquela Andréia, ela não vai voltar mais. Eu não sou mais aquela pessoa. Se você quiser caminhar com essa nova Andréia, vamos embora comigo. Se você não é, quiser caminhar, tudo bem. Tem que ter muita segurança para falar isso. E uma grande amiga, tá, gente? Uma grande amiga que eu amo muito, de muitos anos. É. Mas e Eu é cheguei no esse Brasil, eu tive isso, eu passei por isso também. Você vê que assim, a minha jornada ela não termina também, Uhum. sabe? Uma amiga falou isso para mim. Eu estou te acompanhado, Nara, como se fosse assim, tem te acompanhado, embora eu não concorde com algumas coisas que você fale, mas eu acho bacana seu trabalho. E É, tipo assim, como é que eu vou me defender do que eu falo, é, né? É um desafio, né? É um desafio diário. É um desafio diário que a gente vai aprendendo e vai ensinando, né? é verdade, é verdade. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. O que eu quero deixar aqui para vocês é: lembra da transformação, lembra da libertação. E se você precisa, e até se você pensa que você não precisa, tá? Você olha, né, para a borboleta lá, que ela também precisa dessa transformação para depois voar e voar alto e com muita beleza. Então, se você quer ser essa borboleta, eu te faço um desafio hoje. Não fica apenas nesse podcast, mas segue a SAI, porque é um caminho sem volta e você será uma pessoa melhor, uma pessoa feliz, uma pessoa liberta e uma pessoa transformada. E você vai viver essa plenitude que é o que Deus tem sonhado para a gente aqui nessa terra. Amém. Maravilha. Muito bom, Andréia. Ótimo ouvir você e ótimo deixar aqui registrado esse nosso encontro, porque você faz parte, né, do meu legado e essas pessoas que estão ouvindo uma história verdadeira. A nossa vida é um espetáculo imperdível. Então, se você perde um dia que você ficou de preguiça, um dia que você... Por exemplo, eu podia hoje estar vendo televisão agora, mas aí, não, eu estou aqui gravando. Olha que preciosidade é esse material. Foi o quê? A gente investiu aqui 1 hora, 2 horinhas, 1 hora e meia, talvez, não sei. Mas olha que preciosidade para a nossa vida. O que você pode fazer agora aí, na hora que você está aqui ouvindo isso, que você pode falar, quer saber? É isso aí, vou resolver isso aqui agora. E levanta e vai arrumar aquela casa que você está deixando tudo bagunçado, e levanta e já toma um banho gelado, lava a cabeça, vai fazer alguma coisa, fala assim, vou fazer alguma coisa por mim, né? Sai daí, arruma a sua casa, abre a janela, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol entrar na sua casa, fala assim, que isso? Que isso? Olha só, você não nasceu para ficar aí, né, nesse chororô, e será, mas isso não é para mim, tá, mas esse curso é muito caro. Não, não é para fazer meu curso, não. Vai ouvindo tudo que está de graça aí, porque tem muita Exatamente. coisa de graça, né? Mas acende também, né, para você que pode pagar isso ou qualquer outra coisa, começa a trazer para a tua vida o que realmente tem valor, né? Eu vejo muitas pessoas investirem muitas coisas em coisas, muito dinheiro em coisas que só são caras, mas que não têm valor nenhum, né? Verdade. O perfume, por melhor que ele seja, tem o perfume caro e o perfume barato. Por quê? Porque o perfume acaba. Então, É, ele pode ser maravilhoso. Nossa, custa 1.000 euros. É caro. É caro porque eu vou usar e vai acabar.
né? Agora, uma coisa que você compra que não vai acabar nunca, aí é outra história. Mas, enfim, a Andréia já deixou as palavras finais dela, essas são as minhas palavras finais, e a gente encerra mais um Pérola Cast com essa pérola aí para sua vida. Receba essa pérola para sua vida, tome posse dessa vida preciosa que é a vida que você tem, independente de onde você está, independente do que você pensa que pode acontecer ou não acontecer, independente de qualquer coisa, eu quero te dizer e afirmar com toda certeza, independente da sua história, da sua trajetória, eu fui abandonada, eu fui jogada na vala, me pegaram na lata do lixo, ou pior que seja a sua história é maravilhosa, porque ela é sua, ela é única e ela é particular. E toda história ruim é muito boa de contar quando ela tem um final feliz. E pode ser a sua história. Beijo, Andréia. Obrigada. Beijo, querida. Beijo, gente. Toma decisão hoje. Não deixa para amanhã, tá? Beijo, amada. Ótimo dia para você. Tchau, tchau. Eu também, Sai. Beijo.